Eu quero trazer uma meditação para você antes. E o tema é a importância da igreja na cidade. Amém? Irmãos, talvez você não sabe a dimensão do poder que a igreja tem. Sabe que a igreja é a instituição mais poderosa da terra. Os governos podem passar, mas a igreja nunca passará. Os governos podem falir, pode tudo dar errado, mas a igreja continua firme. Deus deu a sua palavra, Ele disse, eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno poderão prevalecer sobre ela, contra ela. Nós estamos aqui porque existe uma palavra de Deus, que a igreja dele permanecerá para sempre. Eu edificarei minha igreja. Foi Jesus quem disse isso. Ele também disse a respeito da igreja, vocês são o sal da terra. Amém, irmãos? Jesus olhou para as pessoas como eu estou olhando para vocês hoje, e ele disse, vocês são o sal da terra. Quantos aqui são sal da terra? Amém, que você concorda com a palavra de Deus. Irmãos, o poder que a igreja tem para alterar o padrão social é o mesmo poder comparado com o poder que o sal tem para conservar e para dar sabor aos alimentos. Sabe, uma cidade, um país, um povo sem igreja, é uma história triste. É a igreja que traz esse sabor de vitória. É a igreja que traz para você essa condição de ser uma pessoa livre, de chegar na sua casa e poder dormir, descansar em paz, sabendo que você está com Deus e Deus está contigo. Depois da queda do homem, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade se tornou um caos. As pessoas já nasciam com vontade de morrer, porque a vida por si só era um peso, e ela é assim até hoje, para aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. A vida ainda é um fardo pesado para aqueles que não caminham ao lado do autor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio a esse mundo para resolver esse problema. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com uma missão dupla. Ele tinha duas coisas em mente para decidir, para fazer aqui na terra. Ele veio para libertar as pessoas dessa escravidão que o pecado a condicionou, para transformar as pessoas num reino de sacerdotes, de pessoas que voltassem a ter comunhão com ele, relacionamento com ele, como ele tinha com Adão antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Ele veio para restaurar as pessoas dos seus pecados, para resgatar da escravidão dos pecados que elas viviam. Esse é o primeiro ponto. E a segunda missão dele era, talvez a principal, era implantar a sua igreja na terra. Amém? Então, primeiramente, ele veio para salvar a vida das pessoas. E, em segundo lugar, ele veio para implantar o seu reino na terra. A igreja não é uma extensão do reino, a igreja é o reino de Deus aqui na terra. E você faz parte disso. Eu faço parte disso. Igreja, o nome igreja no original é eclésia, que no grego quer dizer uma assembleia de pessoas livres. Sabe, Deus veio para trazer libertação individual para cada um. Cada um de vocês é muito importante para Deus. Cada uma pessoa desse mundo é tão sério a situação dela, e Deus dá tanta importância que Ele morreu por cada uma. Ele não morreu por uma coletividade, Ele morreu por cada pessoa. Então, primeiramente, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos torna uma pessoa livre. Você volta para sua casa com seus pecados perdoados. Você volta para sua casa sabendo, agora eu tenho Deus comigo. Em segundo lugar, a palavra igreja também, eclésia também, ela significa chamados para fora. Agora você e eu temos uma missão de sair do nosso lugar, da nossa casa, do nosso ambiente e levar esse evangelho para as outras pessoas. Você já imaginou se toda essa multidão que está aqui hoje saísse daqui dizendo, esse mês, antes de terminar esse mês, eu vou ganhar uma pessoa para Cristo e vou cuidar dela e vou trazer para a igreja. Vou trazê-la para fazer parte da igreja. Porque esse é um mandado de Deus para todos nós. Ele disse, ide fazer discípulos de todas as pessoas.
Irmãos, a igreja tem um poder sobrenatural. Ninguém pode barrar a igreja. Então, quando os romanos chegavam no lugar e tomavam conta daquele país, eles tinham suas assembleias, seus generais, seus comandantes, que eles iam chamando as pessoas e trazendo e escrevendo essas pessoas para fazer parte da eclésia, que era uma assembleia de pessoas. E aqueles que aceitavam se tornar romanos, eles passavam a ter um tratamento diferenciado, melhores escolas para os seus filhos, melhores salários, as melhores coisas eram deles, tinham mais segurança. Então, fazer parte da eclésia era muito bom, era muito importante, era vantajoso. Assim também, sabe, quando você se torna parte da igreja, você passa a ter segurança do céu a seu favor. Você passa a fazer parte de uma cobertura espiritual que não importa onde você estiver, você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte do reino de Deus. E Deus quer que a igreja saia das quatro paredes, porque o nome dela é significado também de chamados para fora e sair. Enquanto tiver uma pessoa descrente nessa cidade, nós vamos sair e vamos falar do amor de Deus e vamos orar por elas e vamos clamar por elas, para que todos façam parte do reino de Deus na terra. Isso é muito importante. Isso fala de gente com uma missão. Sabe, quem não tem uma missão na terra, uma razão de viver, porque vive. Durante a pandemia, uma vez eu fiz uma pergunta meio absurda. Eu falei, por que alguém pediria para Deus, não deixe eu morrer? Por quê? O que você está fazendo para justificar esse pedido? Tanta gente boa já morreu, por que você e eu deveríamos continuar vivendo se nós não estivermos fazendo aquilo que mais importa? Mas graças a Deus que nós temos, olha só essa multidão. E eu sei que muita gente não está aqui, porque por outros motivos, trabalho e transporte e tudo mais. Mas nós somos uma multidão poderosa, irmãos, que podemos mudar a história dessa cidade. E nós vamos mudar. Deus está esperando só um momento certo de começar um grande avivamento, um grande mover. Ele já tem um grupo de pessoas. Eu lhe digo uma coisa, esse grupo que era suficiente para revolucionar o estado de Roraima. E para você saber e ficar alegre, existem centenas de outros grupos como esse, de outras denominações, que junto conosco vamos conquistar esse mundo para Jesus. Amém, irmãos? Pode ter certeza, você e eu não estamos largados nesse mundo, não. Deus está no controle da nossa vida. Aleluia. A igreja é a única instituição que tem o poder e a legalidade para representar Deus na terra. A igreja é a única que tem autoridade para falar e agir em nome de Jesus. Em nome de Jesus você expulsa o demônio e ele tem que sair. Em nome de Jesus você fala do evangelho e a pessoa se converte. Nós temos autoridade dada por Jesus para falar em nome dele. Então nós temos todo o poder que nós precisamos para conquistar o mundo para ele. A igreja não é uma organização meramente humana. A igreja é um organismo vivo, criada por Deus para expressar o próprio caráter de Deus na terra. As pessoas desse mundo devem olhar para a igreja e ver qual o modelo de vida que existe no céu e que Deus espera de cada um de nós. Por causa do nosso viver honesto, correto, digno, íntegro, nas relações do dia a dia, patrões com empregados sendo amigos, sabe, cada um cooperando uns com os outros, vivendo uma vida de alegria, de compartilhar, de comunhão. A Bíblia diz que era por isso que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque eles viviam numa amizade, num companheirismo, fazendo as coisas juntos, e as pessoas de fora simpatizavam disso. E enquanto isso, Deus aumentava dia a dia o número dos que iam sendo salvos. Amém? Você faz parte disso. A igreja poderia muito bem representar, e eu creio que ela representa a resposta àquela oração que muita gente faz nesse mundo. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra. A igreja é a resposta a essa oração. Porque a igreja é composta por pessoas que fazem negócios honestos, que perdoam quando são ofendidos, que pedem perdão quando ofendem, que cooperam uns com os outros, que tiram do seu tempo para compartilhar. Ontem nós tivemos uma festa linda e maravilhosa aqui, e a maioria, esmagadora maioria de todas as pessoas que estavam de alguma forma cooperando com um projeto. Então essa comunhão que Deus quer ver na igreja,
a igreja unida, uma igreja que tem o mesmo propósito. E eu creio que ele encontrou em nós aqui, aleluia. A igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas que seguem a Cristo. A igreja é o próprio corpo de Cristo se movendo na terra. O Cristo ressuscitado, o Cristo que cura, o Cristo que salva o pecador, o Cristo que traz alegria para o triste, o Cristo que providencia uma família para o órfão. Aleluia! Deus é maravilhoso demais. Nós fazemos parte disso. Nós deveríamos ser pessoas mais exaltadas, no bom sentido, viver mais sempre em alta, sempre com muita alegria, sempre com muito entusiasmo, porque nós fazemos parte do povo mais feliz da terra. Aleluia. Sabe, irmãos, a igreja ela deve representar Deus na terra e o reino de Deus na terra, assim como uma embaixada. Nós somos uma embaixada do céu aqui na terra. Nós somos representantes dos interesses de Deus aqui na terra. Nós somos os embaixadores, aqueles que vão defender as leis do céu aqui na terra. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Não é apenas numa reunião como essa, não é num culto religioso, mas é no nosso dia a dia que nós fazemos isso. Em Mateus 16, 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe, irmãos, quando se refere às portas do inferno, eu estava pesquisando comentaristas bíblicos, essas portas do inferno, muitas vezes nesse texto, ela pode ser traduzida como Hades, ou Sheol, ou Geena, que tem a ver com, representa, ou nas profundezas, nos lugares mais profundos, ou na sepultura, ou no mundo dos mortos. Em vários lugares a Bíblia menciona, quando ela se refere à porta do inferno, em alguns momentos ela está se referindo a isso, em outro momento aquilo. Então nós poderíamos dizer que, quando se refere ao túmulo, assim como Jesus, que o próprio Davi disse: o Senhor não permitirá que o túmulo possa segurar o corpo do meu Senhor. O túmulo e a guarda romana e aquela pedra não foi capaz de segurar o corpo de Jesus naquela tumba. Sabe, quando chegou a hora, o Espírito veio e aquela rocha explodiu e aquela pedra voou. E como diz o cara do filme lá, diz assim, e o sol nasceu dentro daquela tumba. Assim é a igreja, nem a morte pode parar a igreja. Irmãos, eles já mataram muitos crentes, os governos já prenderam e mataram muitos crentes em países aí afora. E pode chegar aqui um dia até nós, oramos que não chegue. Mas se chegar, ainda assim a igreja não para. Quando morre um pastor, vai para o túmulo, nasce outro, e já tem outro e mais outro. Quando os irmãos vão passando, seus filhos já estão a caminho, e seus netos, e a igreja sempre vai continuar a existir. Até no dia do arrebatamento, não haverá nenhum tipo de regime governamental, ou seja o que for, que possa ser uma ameaça para a igreja. Eles podem impedir prédios, podem impedir reuniões públicas, mas a igreja continua existindo, porque ela é espiritual, ela está ligada com o céu, e nós fazemos parte disso, aleluia. Aleluia. Se você estava afastado, ou se você não fazia parte, hoje você veio, eu não sei porquê, mas Deus te trouxe aqui, e Ele sabe por quê, porque você precisa hoje fazer parte da igreja. Nem a morte, nem a sepultura pode paralisar a igreja. Ela sempre estará presente em todos os lugares. E por incrível que pareça, a igreja está presente, o corpo de Cristo está presente entre os altos escalões dos governos, entre os mais renomados generais, cientistas, médicos e também entre os mais simples camponeses. Em todos os lugares do mundo a igreja está presente. E nós somos um só povo, aleluia. Em Mateus 5,13, diz, Jesus falou, vocês são o sal da terra. O sal tem muitas utilidades. O sal no Antigo Testamento era muito valioso. Ele servia para conservar, para dar sabor aos alimentos, mas também ele fazia parte da composição do óleo sagrado da unção. E Jesus nos compara com esse sal.
Nós podemos trazer conservação. Quantas famílias aqui já foram restauradas porque o evangelho chegou na casa de vocês? Levante a mão. Você estava à beira do divórcio, da desgraça, mas o evangelho entrou. Alguém que representa esse sal veio e trouxe restauração, trouxe sabor para a vida de novo e trouxe a unção de Deus para a sua casa. Isso é muito maravilhoso. Jesus nos comparou com esse sal. O cristão deve ser uma referência. Escute isso aqui, irmãos. Junto com os privilégios, existe uma responsabilidade. O cristão deve ser uma referência moral, ética e de solidariedade no meio dessa geração corrompida, egoísta que nós vivemos. Sabe, quando alguém vier tentar fazer um negócio com você, mesmo que seja lucrativo, se tiver alguma dúvida em relação à honestidade, à integridade, ele deve saber, com esse aqui eu não faço, porque ele não cai nessa. Porque você é a igreja. Só tem uma forma da igreja perder o seu poder de influência. É se ela for contaminada com falsos ensinos para agradar homens. Se a igreja parar de pregar a verdade e começar a ensinar o que as pessoas gostam de ouvir para ficarem felizes, porque essa é a onda do momento, dessa geração. Essa geração vive assim, ela se tornou o Deus delas mesmas. Elas vivem para agradar a si mesmas. E quando elas exigem que o evangelho se torne isso, e quando a igreja se curva diante disso, ela perde o sabor, ela perde a força, e a Bíblia diz que o sal que perde o seu sabor só serve para ser jogado fora e ser humilhado, pisado pelos outros. Por que muitos crentes não têm crédito na sua palavra? Porque as pessoas não viram neles consistência nisso. Irmãos, eu creio que você está diante de uma igreja muito séria, que leva a sério a palavra de Deus, que pode perder qualquer coisa, mas não vai perder a essência de Deus, que é a sua palavra expressa para a nossa vida. E eu oro que todos vocês sejam firmes nisso, juntamente comigo, que nós possamos caminhar nessa trilha sempre. Só a igreja tem a verdadeira mensagem do Cristo vivo, que liberta, que cura, que salva, aleluia. Deus espera que todo crente seja um provedor ou um provocador de mudanças no meio em que vive. O nome disso é fazer discípulos. Deus espera que cada um de nós que estamos aqui, ao sair daqui, e seja para a faculdade, seja para o trabalho, seja para o meio lá da sua empresa, represente o que você tem recebido de Deus para as pessoas. Deus espera isso de nós. E no versículo 14, interessante, que no versículo 13 desse capítulo 5 de Mateus, ele diz, vocês são o sal da terra, e falou sobre o sal, mas no 14 ele diz, vocês são a luz do mundo. Irmãos, olha que privilégio e responsabilidade. É interessante que em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele falou sobre ele mesmo, eu sou a luz do mundo. Mas agora, aqui em Mateus, ele diz, vocês também são a luz do mundo. As obras de vocês devem ser vistas. Vocês não devem ficar presos em quatro paredes. A vida cristã não deve se limitar ao que nós fazemos entre nós. Ela deve se expandir, ela deve ser levada lá para o trabalho, para onde você estiver. A Bíblia diz no versículo 6, para que os outros vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quantos de vocês já ouviram, tiveram a felicidade de ouvir dizer, graças a Deus que você veio trabalhar nessa empresa que salvou minha vida porque eu estava perdido. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Esse é o momento da igreja brilhar. Nós somos a luz do mundo. Se o mundo está caminhando assim num momento bem conturbado, é agora que a igreja vai se destacar. É agora que esse povo forte, alegre, confiante e que tem as boas obras nas suas mãos por causa do Espírito Santo que opera em nós, é agora que nós vamos nos tornar as pessoas confiáveis para esse mundo. Irmãos, não se iluda, não pense que esse mundo, a igreja vai ser destruída, vai ser engolida pelo inimigo. Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não pensa que a onda desse mundo, o mundo está tão acabado que a igreja, eu não sei se vai aguentar. Meu querido, é agora que a igreja vai se levantar. É agora que as pessoas vão vir atrás da igreja e dizer, eu preciso daquilo que você tem. E você vai dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, tenha uma vida diferente. Aleluia.
Você carrega a luz de Deus dentro de você. O mundo está clamando por alguém que possua amor, compreensão, sinceridade e honra. Esse mundo está, se tornando mais e mais um mundo de desonra, onde as pessoas não cumprem suas palavras, onde pais não cumprem palavra com os filhos, nem filhos com os pais, onde empregados e patrões se traem uns aos outros, onde pessoas compram e não pagam, onde pessoas dão palavra e não cumprem. Esse mundo está carente de gente como vocês, que são verdadeiros. É a sua hora, igreja. Vamos nos levantar no poder e na força do Senhor e conquistar essa cidade, irmãos. Amém? Quem está pronto para isso? Aleluia. Eu também estou. Nós vamos fazer parte disso. E para caminhar para o lado do fim, ser luz para esse mundo é não fazer acordo com as trevas. É ser diferente. É isso que é ser luz. O mundo segue a mentira. Nós lhe oferecemos a verdade. O mundo é escravizado pelo medo. Nós anunciamos a fé. O mundo está perplexo, sem rumo na vida. Nós lhe mostramos o caminho da verdade. O mundo caminha para a morte. Nós lhes anunciamos vida eterna em Jesus Cristo. O mundo está perdido no seu pecado. Nós lhes anunciamos a boa notícia, salvação em Cristo Jesus. Amém? E para encerrar, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Irmãos, essa palavra é para você. Isso aqui é uma menção a cada um de nós. Amém? Está no telão aí? Aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aleluia! Isso é para você. Você que já é da igreja. Você que já tem Jesus no seu coração, você é um embaixador. E agora, como embaixador, você vai chegar com as pessoas e não vai só falar, vai lá na Igreja da Paz, não. Você vai dizer, em nome de Jesus, se reconcilia com Deus. Eu sou embaixador, estou falando o nome dele. Foi ele que pediu para eu falar com você. Experimente chegar com alguém e dizer para ela, Deus mandou eu falar com você. Não tenha medo de estar mentindo não, porque ele já mandou. Ele disse, vocês são embaixadores. E como embaixadores, peçam em nome de Cristo, peçam pelo amor de Deus, que eles se reconciliem com o Senhor. Amém? Então levante sua cabeça, a sua posição de embaixador do reino dos céus e comecemos a fazer a obra de Deus acontecer nessa terra. Aleluia.